dia, pessoal. Hoje vamos começar o terceiro ato de Antônio e Cleópatra. Antes de qualquer coisa, por favor, quem ainda não nos segue, nos siga, ative o sininho, etc e tal. Tati, vamos continuar então nas nossas intrigas da corte romana. Olha, Não chegava a ser da corte lá, era diferente, né? Esse negócio do triunvirato. sim, Tipo, cada um tinha os seus amiguinhos. dá pra gente ver o que é uma intriga de verdade, né, com É. esses aí, tá uma coisa de louco. Inclusive, eu acho que tá só eu assisti o seu vídeo, Malu, que foi muito bom, do ato 2, porque eu li o ato 2, só que eu ainda estava carregando bastante a dificuldade ainda. Eu acho que melhorou um pouco no 3, o ato 3 deu pra, mas eu ainda fico um pouco confusa, meio tonta de tanta troca de lugar, sabe? Sim, porque tu vê assim, ó, é uma coisa que eles têm de um vai para a turma do outro, né, um deser na guerra teve um que desertou e foi para a turma do César, daí se arrepende, e é difícil, né, é É, difícil. Tu imagina como não é difícil para quem lida com política hoje, né, que tem que escrever ou tem que porque é acompanhar e eu acho que às vezes dificulta mais ainda, porque a gente está acompanhando uma coisa que já aconteceu, que é histórica, e para nós fica mais ou menos tudo na mesma gaveta, né. sim. Os César ficam todos sendo o mesmo César, tu nunca né. E é interessante ver isso, né, tu vê que o primeiro César chegou a ficar com a Cleópatra, né, Sim, uhum, e aí o braço direito dele, que era Marco Antônio, depois vai lá e fica com a Cleópatra, e sim, aí o filho dele consegue o que ele não conseguiu, né. sim, Mas a gente não uhum, chegou nessa parte ainda. sim, Então dá muita é uma coisa remota, né. Se a gente estivesse vivendo esse tempo e tivesse na televisão todos os dias: "Ah, o fulano, Beltrano, não sei o que lá", já ia ser difícil, né. ia ser difícil. Imagina lá. Ia ser difícil já com, eu acho que com troca de informação rápida que nem a gente tem hoje em dia, já ia ser difícil. Imagina lá que as coisas demoravam para chegar, né, mensagens, mensageiros e tal, e tinha toda essa espera aí, então acho que era um pouquinho mais complicado, e nesse meio tempo as pessoas podiam facilmente mudar de lado na briga. Sim, exato. É. Eu confesso que eu já li aqui, eu estava fazendo acompanhamento aqui fazendo o shadow reading, né, eu não sei se eu deixei, acho que eu deixei no vídeo, se eu não deixei, eu mandei no grupo, ainda não deixei na descrição do vídeo que você colocou do ato 2 lá, e que tem aquele canal que tem todas as peças, né, pra gente escutar e tudo, e eu confesso que achei muito complicado acompanhar, o shadow reading. Normalmente eu não leio só o inglês e depois faço o shadow reading, eu leio já o inglês junto com o shadow reading e leio a tradução em português que a gente tá pra gente comentar aqui. E eu confesso que eu fiquei Sim. cansada, do shadow reading dessa vez, por conta de tanta troca, de tanto, eu não sei também da intensidade, né, porque quando a gente lê o shadow reading, a Cleópatra realmente é intensa, e eu acho que eu senti um pouco mais cansaço dessa coisa extrema, assim, né, dessa intensidade muito forte por conta dela. Eu fiquei um pouco, não sei se a minha cabeça estava cansada, mas enfim, eu preferi, ler aqui a tradução um pouquinho mais tranquila, sabe. Depois, para os últimos atos aqui, eu vou voltar e vou fazer o shadow reading depois. Sim, eu acho que, assim, essa peça é uma que vale a pena a gente estudar como a gente está estudando, e depois ver um filme ou, se tiver a oportunidade, ver a peça, Sim. porque para sentir mesmo que ela é como peça, como entretenimento, né, Uhum. Sim. porque aqui vale muito os sentimentos de cada um, o que fala cada um, o que que o Antônio como é que é o Antônio forte, como é que é o Antônio desesperado, sabe. Uhum, uhum. Porque o Sim. Antônio era o mais era um Adonis, que nem diz a minha avó. É, era mesmo. E eu acho que, bom, o ato 3 acho que é o maior, ou se não um dos maiores perto do 4. 4 também é grande, mas acho que a gente pode agora então falar do 3. Malu, vamos começar porque a gente tem
muita coisa muita para coisa para falar. falar. Eu acho que Sim, eu nunca tinha lido um ato, tão grande com tantas cenas, né, sim, muitas cenas, nas né. peças que a gente leu até agora, né. Sim, exato. E essa Esse dificuldade a da atuação, né, imagina que como bah, uma coordenar cena tudo e isso aí cenas no grandes, palco. exato, e ter que trocar toda hora, né. É, Esse aqui são 13 cenas, tu imagina? sim. Esse ato que a gente vai falar agora, o ato 3, né. Uhum. Então vamos Imagina começar. trocar os cenários. Vamos lá, Hum, estava anotando aqui uma. Então tá, primeira cena, né, a do ato 3. Uma planície na Síria. Aí entra Vendítios como se em triunfo, com Cílios e outros romanos, oficiais e soldados. O corpo de Pácaros, morto, é carregado à frente deles. Bom, esses personagens, o Ventírios e etc., são os amigos de Antônio. Então, uhum. até agora, estaria. tá- acham eles que tá tudo bem, né? Sim. Uhum, Sim, aí eles falam que ele foi vingador, né, de Marcos uhum. Traços, fizemos a paga para ele e tal. Então eles querem dizem que vão seguir e tal. E deixa eu ver aqui, tem muita Aqui é como se fosse, tipo, uma introdução do que a gente vai ter é, agora, assim, e né, para introduzir de novo ali, porque eh, a gente parou ali com como que é? Com a canção lá, com eles bebendo, né, com aquela sim, festa toda, né. Então acho que daí faz um fecha e vamos começar dar um novo entra aí uma coisa nova. sim, porque assim, ó, lembra que começou não, terminou com todo mundo festejando tudo, os Uhum. 4 estavam super Super amigos, Mix. né. É. Uhum. Inclusive estavam num barco com o Pompeu, que era quem queria destruir os 3, e o amigo do Pompeu fala pra ele: "Ah, por que que não aproveita agora e mata eles?" Dele: "Tu não tinha que Sim. ter falado isso, tu tinha que ter É, feito tu, porque se eu fizer eu vou ser um desgraçado, e se tu fizer tudo bem, porque tu estava me ajudando, é. e eu não sabia". E aí então ele não mata e o destino se segue. Então aí essa cena que lembram que a gente falava que sempre quando começa uma cena, o Shakespeare gosta de fazer como começa no Hamlet, bate a po ba eles ouvem umas batidas, Uhum. ou tem uma trombeta. Aqui então começa eles entrando, festejando aquilo que o cara que eles conseguiram, com a morte vingar. E Aham. aí ele fala, tem ali no final da folha 499, para quem está aqui, bem no finalzinho e até a quase metade da folha 500, ele fala mais sobre essa questão, assim, de como é que funcionam os mecanismos, né, Uhum. da claro, da impressão dele, né. Não Sim, esqueçam que ele é dessa turma aí, do Marco Antônio, e ele está bem feliz até então, né. Então quer dizer, sim. lá eles estavam bem felizes, agora já está todo mundo guerreando entre si, né. Então Já. todos, inclusive Marco Antônio e o Júlio César, que são os importantes, né, porque o coitado do terceiro triunviro é totalmente deixado de lado, né. É, não o Júlio César, só o César, a gente tá colocando o Júlio de novo Eu aí. sempre falo Júlio César, É. bah, me desculpa, eu tô confundindo vocês. Esse Júlio daqui é o filho dele, não é Uhum. ele já tá morto, enterrado. Lembrem que a gente leu já o Júlio César antes de ler esse. Sim. Então, por isso que eu faço as coisas para não me confundir e eu mesmo confundo vocês. Assim, Sim, ó, então lembrem-se que o Júlio César morreu lá no primeiro livro que a gente leu, das peças históricas, na primeira peça histórica que a gente leu sobre o Egito, e agora a gente está aqui com o filho dele e o braço direito dele, Marco Antônio, brigando. sim. E então Aí quando voltamos para a cena da 2, Síria né. a gente passa para Roma, né, a sorte que a Vamos gente tem essa direto. máquina rápida de Sim. viajar. Aí a gente está com o pessoal do César dessa vez, né. Uhum, Todo mundo tá chateado. Desde a festa, todo mundo tá com seus problemas, né. uhum. É porque agora vai Hã, partir, né, vai partir o Antônio e com a Otávia, e tá todo mundo triste, Otávia porque vai embora, César porque Otávia vai embora, Antônio porque não tá com Cleópatra, tá com Otávia e só com ninguém tá feliz. todas as alianças políticas foram costuradas, mas ninguém ficou feliz, né. Sim. Ninguém ficou feliz.
E o Antônio primeiro ele vai para a Grécia com ela, né, com a Uhum. Otávia. Sim. Então e ela não tá feliz também. Não. Aí É fulano que comentam ama fulano, que ama Beltrano, que ama não ciclano e sim. não deu nada certo. E aí eles comentam sobre a questão de chorar, né, aqui, a Agripa conversando com o Enobarbos aqui, que, e aí eles comentam que quando o Antônio viu o Júlio César morto, soluçou quase aos gritos e chorou, né. E então, Sim, aqui tem toda essa questão da tristeza, e aí essa cena é só para isso, só para a gente mostrar que eles estão partindo, cada um tem suas tristezas e, se vão, né. E aí se nós vão. E tem várias falas bonitas também, tem falas bonitas, que muitas. não sã ainda não são de guerra. É, Então eles falam muito sobre amor, qual o amor maior, o meu amor é rival do seu, etc e tal. sim. E aí vamos pra cena 3 de volta pra lá, daí vamos pra Alexandria agora. Uhum, E aí essa cena que eu acho que ganha muito no shadow reading, uhum. as cenas de Cleópatra, né, ganham Sim, muito porque a gente consegue sentir mais o que é a personagem, uhum, né. com certeza. Eu E aí o já mensageiro de novo, o sofredor, o chega lá. o mensageiro sempre só olha, não ia querer ser uma coisa que eu não ia querer ser é ser mensageiro da Cleópatra. Deus o livre, né. É, É o cara que é mais chinelado. sim, E aí ela resolve que ele não ama a esposa dele, que a esposa dele é baixinha, é feia, é tudo de ruim, assim, né. sim, E tem um nariz, pequeno, não sei o quê, porque aquela pessoa disse que tinha aquele nariz, tinha o né, nariz bem grande, é. O protuberante. sim, o rosto dela é redondo demais, e então ela fica quase que É, convencida de que ela é horrível, né. e daí ela fala: "Ah, quer saber a idade dela?" Daí ele já fala: "Não, ela é viúva, tipo, ela Já já é é mais velha e tal, sim. né". Aham. Ai. E que deve ter uns 30 e tal. Uhum. Ah, e ela chega a dizer que, tipo, quem tem o rosto desse jeito, quem tem essas características físicas, geralmente são tolas, Sim. né. Ela já Uhum. faz o quadro, e ele também ajuda, né, porque ele não quer cansou de apanhar, então ele concorda com tudo que ela fala, que ela é feia, que é horrorosa, Sim, dá e pra eu acho aí que isso aí fica cômico na cena, né, Malu, porque, assim, ela numa histeria ali, né, porque eu acho que muita das falas dela são extremamente, ou são muito calmas e melancólicas quando ela, né, ou em outras partes da peça, ou quando ela tá, assim, agitada, por exemplo, nessa daqui eu ainda não escutei, mas eu creio que deve ser como no ato 2 tem lá algumas, no ato um, no 2 tem algumas falas dela que realmente são bem expressivas, e eu acho que isso aí que dá o tom até um pouco cômico aqui, porque toda tragédia ou peça histórica tem alguma coisa, então o fato do mensageiro meio que já ir colocando, falando: "Não, ela é feia, não, ela é assim, não sei o quê", já dá pra gente entender que ele tá querendo só, pôr panos, quentes ali e falar assim: "Deixa eu se eu falar alguma coisa errada aqui, quem vai apanhar sou eu". sim, sim. Eu coloquei ali no nosso marcador, né, eu sempre faço a Uhum, gente sempre pra quem não sabe, a gente sempre faz um marcador da leitura, que tem as datas dos vídeos, para orientar o pessoal e para quem quiser ter um marcador combinando, né, sim. com o livro, imprime e a gente deixa no nosso grupo do Telegram. Bom, nesse marcador eu coloquei as últimas peças, as últimas não, eu coloquei a Megera Domada, e agora coloquei a Cleópatra, sempre com a Elizabeth Taylor. Uhum, Porque eu acho ela fantástica, ela era lindíssima, né, e ela fazia esse papel como ninguém. Ela faz essa bonita, meio histérica, meio mandona, meio sim. então ela tem apesar de, se a gente for comparar com o que era mesmo, hoje em dia descobrir cada vez se descobre mais como é que era a Cleópatra, ela não ser parecida fisicamente com ela, eu acho que ela faz muito bem o papel. E esse filme dela, eu nunca consegui ele inteiro. Uhum, Até eu vou dar mais uma pesquisada, muito tempo eu pesquisava,
sempre vi pedaços, assim, no YouTube. Aham. Mas acho É, que agora eu vou ir atrás. Agora tem mais opções, né, também. tem mais. Eu acho que eu não, para falar a verdade, ainda não vi a disponibilidade nos streamings aí. É, Mas quem sabe tem, é que hoje em dia se a gente fala DVD já é coisa do passado, né, mano, a gente já fala com a nossa idade. sim, a Ah. gente tem que ir para o ChatGPT e perguntar para ele, que daí ele nos orienta, né. Esse é o Ah, é, com esse é o certeza. certo caminho dos Sim, modernos. sim. Mas a gente vai atrás do DVD, Isso aí é coisa do vai atrás do passado, streaming. já diz qual é a nossa idade quando a gente fala que vai atrás de um DVD, né, mas enfim. Foi a única É. solução que eu achei para ter e pra assistir o Shakespeare in Love. Eu acho que eu já falei isso aqui em alguma outra peça, a outra peça que a gente comentou, porque eu queria assistir de novo, eu não consegui, porque nos streaming aqui é tudo eu não achei nenhum em inglês, né, como língua original, só dublado, eu falei assim: "Eu não quero assistir Shakespeare", me recuso a assistir Shakespeare, algum filme, alguma adaptação, alguma coisa, eh, com dublado em alemão, me recuso. Então, Exato. o caminho foi esse, eu acabei comprando o DVD e assisti, tô feliz da vida com o meu dinossauro aí do DVD. DVD, e daí sempre vai ter aquela qualidade boa. Eu acho que o que que acontece, aí na Alemanha não tem como fazer a pirataria, né, super Não, controlado, né. extremamente. E e aí aqui tem muito assim, bah, tranquilo, dá para baixar, dá para não sei o quê, só que a qualidade realmente é uma porcaria, né. Sim, com certeza. Se tu baixa do streaming normal, tem no Netflix, beleza, mas se Uhum. tu vai tentar baixar o filme ou às vezes até pegar a versão do YouTube, ela não tá tão legal, né. É, é verdade. São os prós e os Esses filmes contras antigos das coisas, né, da é. modernidade. Cena 4, Isso. aí tá, daí a gente vai pra Atenas, porque não esqueça que todo mundo se despediu, e aí Uhum. o Antônio foi com a Otávia pra Atenas. Sim. E lá eles começam a conversar, né, os 2, né, Uhum. e ela fala que ela não quer ficar, que ela acha ruim essa coisa de eles ficarem afastados, ele referindo-se a ele, o César, porque Uhum. aí ela vai estar sempre chorando por algum, que ela precisa que os Sim. 2 estejam bem, né. Que seria o melhor dos quadros, né, eles Uhum. 2 estando bem e, foi para isso que eles casaram, né, para os Sim. 2 ficarem bem entre eles e fortalecer a república. Mas, ele concorda com ele, né, só que com ela, só que ele diz que ele não pode ficar desonrado, porque no Uhum. momento que ele fica desonrado, ele está perdendo a essência dele, ele está perdendo a si mesmo, ele fala: "Eu estou que está se perdendo", que realmente ele prezava muito, né, lembram que ele era aquele guerreiro forte, ele foi fiel a César até o fim, a Júlio Ce aqui sim, a Júlio César, até o final, e chorou com ele, assim, nos braços, né, quase, Sim. mas ele era um cara super honrado. E aí ele não pode, né, tipo, ele quer, hã, aliança, mas ele não quer entregar isso, assim, se vender, assim, digamos. Sim, eu E a quero verdade é que fala, Tati. não, pelo que eu entendi, é que aqui o Antônio está discordando da nova guerra, ou seja, que César está contra Pompeu de novo, né. Sim, E e isso ele aí não ele não quer. quer, ele é contra exatamente isso, e a Otávia está tentando convencê-lo de que, o teu amor te leve para o lado que mais o preza, que é o para o lado de César, né. Não, eu assim, cara Otávia, que o teu amor te leve para o lado que eu estava falando para ele que para ela que se ela preza mais o César, que ela vá, né. E Sim, o que eu entendi é que ele não concorda e ele não gostaria de ter que, fazer essa escolha, de lutar de novo com ficar do lado de com César para Pompeu. lutar contra o Pompeu, né. Sim, porque eles acabaram de dizer para o Pompeu o contrário, né. Sim, Eles sim. acabaram de fazer aquela festa dizendo o contrário. É exatamente isso, Tati. E aí, Uhum. tipo, o César, ele não tem problema em trair, né. Sim, sim. E
E o Antônio tá querendo dizer isso para ela: "Olha, ele não tem, mas eu tenho a minha honra, e eu prezo muito a minha honra". E ele tá louco que ela na realidade, ele também tá louco que ela vá, a verdade é que ele tá louco que ela vá embora mesmo, para ele poder ter a desculpa de ir atrás da Cleópatra, né. sim, sim. E Então, ela defende ele aproveita que ela tenta fazer essa conciliação para dizer: "Ó, se tu gosta dele, vai, pega ele pra ti", né. aham, exato. E aí, na próxima cena que muda ali, né, que é o mesmo local, só que em outra sala, que tá o Enobarbus com o Eros e eles estão conversando, aí eles explicam exatamente isso, né, que o César e o Lépido fizeram guerra contra Pompeu, né, que são as novas aí que chegaram, que era aquilo que o Antônio e a Otávia estavam, comentando ali e que o Marco Antônio é contra, né, então é por isso que aí eh, ele é aquilo que a gente comentou, que daí o Antônio não vai aceitar, não vai fazer parte disso, e vai aproveitar para se mandar lá para o Egito. Exatamente. E aí a gente tem aqui, ó, 2 personagens, né, o Uhum, Enobarbus e o Eros, né. O sim. Eros a gente desde o início sabe que é amigo de Antônio, porque tá ali na lista dos amigos de Antônio, Uhum, mas se vocês repararem ali, o Enobarbus não, o Enobarbus tá solto, sim. né, então isso aí já fica uma dica, né, É, que ele pode estar mudando de tribo, pode. né. Pode ir de um E lado para o outro, sim, facilmente. ele é free. É, sim. Aí bom, Aí eles estão conversando e o Enobarbus pede para ir conversar com o Antônio, mas no meio tempo a gente vai para outro lugar. vamos para Roma, saber o que que está acontecendo justamente com esse sobre o qual eles estavam falando, o César. Uhum, Aí ele fala que em Alexandria, né, uhum, eles estão fazendo, como é que é? Que ele fala? O que que ele diz aqui? Desfeitas. Eles estão sim. fazendo desfeitas a Roma. Que Uhum, ele tá lá com a Cleópatra, ele, Antônio, né, aham, e estão a mil, em tornos de ouro, e se exibindo e tal, e aquilo incomoda ele que está em Roma, né. sim, exato. Ele ou seja, ele está comentando e nisso a gente já tá o Antônio já tá lá, então a gente já vê que o Antônio já tá com a Cleópatra lá de novo e já estão aparecendo em público, inclusive com Cesário, dito filho do meu pai, aqui é legal que ele coloca a página 512, né, Sim, na 512 na primeira frase ali da fala do César. E fala, acho interessante, rainha absoluta, né, então, ou seja, eles estão aparecendo ali como os caras, né. E eu acho que, assim, não é só o fato de ele estar lá e dele estar fazendo isso, é o fato dele aparecer e isso aí ser uma desonra pro César, para Roma, né, porque não era esse sim, o acordado. sim, agora César está se incomodando, né. É, sim. Quando ele, não cumpre o acordo, tá tudo bem, mas se o Uhum. Enquanto isso e aí se ele aparece lá, tá todo mundo sabendo e fica feio para o próprio César, né, que fez o acordo ali com é. ele, e com Otávia inclusive, né, sua irmã ali. Sua irmã querida, etc e É, tal. E aí a gente vê, né, que não adianta, assim, ter as paixões movem a gente, né. sim. Antônio, se ele fosse cumprir o que ele combinou, certamente César não sairia, continuaria com a aliança com ele, né. Só que ao Uhum. mesmo tempo César exigia dele que ele descumprisse o acordo com Pompeu. Sim. E fosse totalmente fiel a César, daí seria tipo, além dele perder a honra, seria uma forma de subserviência. Mas o que definiu mesmo essa ruptura, foi a paixão de Antônio por Cleópatra, né. Uhum. Sim, Ele até pode ter dito: "Ah, porque Pompeu blá-blá-blá", Pompeu, bem ou mal, era um rebelde contra eles, né. sim. A trégua poderia muito bem não ser descumprida até por ele, Pompeu, porque foi uma coisa meio falsa, mas o que realmente deu a ruptura é a paixão, né. Uhum.
a paixão que ele tem. Então essa peça, a gente tem todo esse trama político, né, mas a gente tem aquela pimenta da paixão que move as pessoas, né, Uhum. no principalmente nesse relacionamento do Antônio com a Cleópatra. Sim. Ele vai pra E lá e ele quer estar junto, ele quer estar na rua com ela, quer se exibir com ela, é, quer quer aparecer com ela. É. é o amor de é o gra a grande paixão da vida dele, né. Na verdade, eu acho que ele pelo que a gente viu, quando se trata da Cleópatra, ele não tem muito controle, o tanto de controle que ele tem como pessoa, como guerreiro ali, como pessoa pública, né, pública Ah, do, sem dúvida. né, esse descontrole, ele é bem, é muito fácil a gente ver, né, pelas coisas que acontecem na peça, pelo final da, até caminhando para o final da peça. Então a gente vai ver que momentos em que ele está com ela ou que ele está influenciado pelo amor que ele tem por ela, né, ele perde essa postura dele do cara que centralizado, que consegue, né, que é um bom guerreiro, que consegue armar as coisas, bem na cabeça, né, na guerra e tudo. E é exatamente isso que, assim, a gente, e é legal nessa cena aqui, Malu, que a gente começou, que é a cena 6, né, tá o César falando, comentando sobre isso, sobre eles aparecerem juntos lá, e chega a Otávia. Nesse meio tempo, a Otávia não sabia que o César já sabia que o Antônio estava lá, e nem ela sabia que o Antônio já tinha ido para lá, né. Então, quando o César pergunta: "Por que que você veio? Você foi mandada para cá e tudo", ela fala: "Não, eu vim por livre e espontânea vontade, fui eu que quis vir", né. E ele Sim, pergunta, o César pergunta para ela: "E onde está o Antônio?" E ela fala: "Em Atenas, senhor". E aí o César fala: "Não, ele já não está mais lá, ele já foi para, ele já está com a Cleópatra", né. Então, a gente vê aí esse meio tempo aí da viagem dela, que ela não sabia, já ele rapidinho já tinha ido embora. é. Será que ela não sabia ou será que ela não queria briga? Porque ela não voltaria se ele estivesse lá em Atenas, né. Então, eu acho que eles conversaram lá naquele, né, naquela cena anterior aqui, e ele Uhum. falou que ele não concordava, não ia ficar do lado de César contra Pompeu, e aí ela falou: Mas eu tenho que escolher se eu tenho que escolher um lado", ele falou: "Então você escolhe o seu lado", aí ela voltou para César. E nesse meio tempo, acho que ele pegou e falou: "Ah, então já que eu não preciso ficar aqui, eu vou lá, eu vou ficar do lado da Cleópatra". Me deu a entender isso, assim, esse Que desenrolar, né. é que a minha dúvida é a seguinte, quem partiu primeiro, sabe? Eu Se acho que ela, depois daquela cena, ela resolveu ir para César ou se ele foi para Cleópatra e aí ela resolveu ir para César. eu Tentar acho, botar panos quentes, sabe, dizer para César: "Não, tá tudo bem entre a gente, eu tô aqui porque eu quero", não sei, né. me deu pode ser os 2, mas na minha leitura, eu entendi Ela que quis ela quis sair, porque o Antônio não aceitou a aliança com César contra Pompeu, e então aí ela teve que escolher, e aí depois ele pegou e foi. sim. Foi a minha leitura, mas eu acho que É, as não 2 sei, cabem. eu fiquei em dúvida, porque eu tinha feito a outra leitura e quando tu falaste eu: "É, não faz mais sentido dela ter escolhido", e daí ele tá, até porque será que ele é tão honrado e tal, né, É, ele não iria cumprir o sim, não ia descumprir o lado dele, né. é. E a cena acaba com César falando pra irmã que tenha paciência e tal, Uhum, e que aguarde, mas que ela vai ter que ter muita paciência, que ela é muito bem-vinda, mas que ela vai ter que ter muita paciência. sim. Ou seja, vou matar teu marido, minha amiga. É. E aí, Aí na cena 7 já estamos em guerra, né. aham, Estamos, perto de Actium, acampamento de Antônio. O acampamento geralmente é quando eles já estão em batalha, né. uhum, Então, rapidamente, a próxima cena já corta pra briga mesmo, para o embate, sim, né. uhum, Aí tá o Enobarbos lá com aquele que a gente falou antes, que ele não tinha time, né. sim, Então ele tá agora no com o Antônio e com a Cleópatra, uhum. e aí começa a falar, porque que É, e ela começa a dizer, né, que ele foi contra ela na guerra, sim, e dizendo que não era certo, né, a situação dela e tal. E aí
olha, aí ela pergunta por quê, né, e ele fala, né: "Sua presença só confunde Antônio, toma-lhe o coração, a mente e o tempo, quando estão ocupados. Já ele é tido por fútil em Roma, que Fortino eunuco e suas servas mandam na guerra". Uhum. Então, assim, ele não é mais aquele guerreiro forte e tal, né. A gente Sim. estava falando que a fraqueza do Antônio é a Cleópatra, né, Uhum. e aqui ele verbaliza isso, e a Anto E o Enobarbos faz isso de propósito, né. claro, a Bárbara é um baita como é que a gente diz? Uma baita falciane, né. É, pra causar É, aqui. aquela ele é falciane total, Sim. total. E, bom, a Cleópatra fica nervosa, né, com certeza, com essa fala do Enobarbos, e o Antônio chega o Antônio, e aí o Antônio resolve que irá na luta pelo mar, e Sim. aí que é o problema. E é, ela se posiciona bem, né, o que a gente estava falando que no início ela parece super fútil, ela quer que na fala dela ali, ó, no início da 517, que apodreça Roma, que afunde Roma, que apodreça a língua que me ataca, a guerra é minha, e cabeça do reino, lá serei homem. Uhum, Não me contradigas, não fico para trás. Aí o sim, Antônio chega e diz: "Ah, como é que eles conseguiram cruzar tão rápido, né? uhum, Tu soubesse disso, minha amada, né?" sim, E aí ela diz assim: "A rapidez nunca é mais admirada que pelo negligente". Então, assim, na realidade, eles é que não fizeram nada, né? é, Daí eles estão admirando a rapidez dos outros, mas tu estava ali parado, né? sim, você estava aí perdeu As tempo, meu falas são amigo. é, as falas são fantásticas, né, como a gente sempre fala, é genial, Sim, é com genial. certeza. É, ele é Exatamente. fantástico. E Antônio eu acho que não esperava isso, né, porque o César, bem ou mal, ele tá num lugar, lutando contra Pompeu e ganhando, Uhum, né, sim, e agora tá ali contra ele sendo bem rápido, muito mais rápido do que eles imaginavam, né. uhum, isso aí. E por mar, né, E aquela o Antônio resolve arriscar e ir por mar, porque aí a Cleópatra fala que o César não tem frota melhor do que a dela, né. exato, ela acha que por mar não tem como ele vencê-los, né. É, sim. Bom, Barbos dá a dica, né, que o mar, então eles estão correndo risco ali por mar, porque o Antônio sempre foi muito bom por terra, né. Sim. Sim. E aí, bom, O eu acho que essa soldado fica em dúvida, né. eu acho que esse é muito confuso, porque as trocas ali, as falas são rápidas, né, pelo que a gente entende, ainda mais nessa questão, assim, do embate aí, né, e aí chega um Sim, soldado, aí fala outro, aí fala mensageiro, e aí chega um outro. Eu imagino que a troca ali tem que ser rápida, porque tem muitos personagens, né, porque aqui, por exemplo, a gente está nessa cena, estão eles lá conversando, chega o soldado, mais o Canídeos, né. e o soldado fala bem certo, né, ele diz: "Eu tenho certeza de que nós somos melhor por terra", né, "Nós Aham, sempre batalhamos por terra", sim, né, ele chega e diz assim: Hércules, eu sei que eu estou certo". E aí o uhum, Canídeos dá real pra ele: "Tu sim, tá certo, meu amigo, mas os atos dele, né, de Antônio, não vêm da força, né. exato. O nosso guia segue e as mulheres nos mandam". Uhum, Então, sim, assim, Cleópatra falou, ele vai fazer pelo vai mar, fazer, porque ele é mandado pela Cleópatra, sim, né. isso aí. Isso aí. E Aí vamos aí pra César, né. vamos. Vamos para a cena 8. Temos 3 cenas rapidinhas agora. Não, é 2, né. A cena Não, 8 e 9. lembro. Ah, é, a 10 daí já é mais A compridinha, 10 né. já é um pouco mais, é. É, mas a cena ali é só pra dizer, né, que o César tá em Tauros, né, Uhum, sim. e ele tá junto com o exército, que era uma coisa que Antônio ficava: "Não, mas ele veio pessoalmente, etc e tal". Uhum, Aí ele diz: "Não ataca por terra, até acabar o ataque por mar", isso. né, a tática dele é bem boa, né. Uhum, sim. E aí a gente vê na outra Não, cena, corta para o Antônio, como se fosse um corte ali, o que o Antônio tá preparando, né. Então o Antônio fala para preparar os esquadrões naquela encosta, ante os olhos de César, de onde poderemos contar os seus navios e agir segundo os dados. Então aí são 2 cenas
estratégicas de guerra aqui entre César e Antônio. Sim, então eles mostram o que cada um vai fazer, né, Uhum. e aí vamos pra cena 10, E finalmente, e aí a gente acha que como é que é? Que a gente tá agora deve acabar, né, quando eu vi: "Não, uhum. cena 10 deu, né". Eu Sim. ainda tá mais que eu estava lendo no Kindle, sabe, eu disse: "Não, tá, essa aí vai ser a última". E não, né, Não, vamos que vamos, né. tem Então bastante ainda. assim, aí o Aguente-nos mais Enobarbo um pouco, viu que que ainda tem um pouco, né. é. Vamos lá. E aí o Enobarbo diz que se acabou tudo, que não adiantou nada, né, Uhum. que por ignorância, deram todos os reinos às províncias de mão beijada, porque, tudo culpa adoro quando o Shakespeare baixa o nível, né, Sim, a égua puta egípcia sim, que a lepra tenha, olha só como esse é. Carlos está sendo querido, né. Uhum. E agora a literatura não pode ter nada, né, de bagaceiro, Não, agora os moralistas estão sim. implantando, não vamos cancelar Shakespeare. A égua puta egípcia que a lepra tem em meio à batalha, quanto à vantagem, como um par de gêmeos estava empatada, ou até para o mais velho, pegando vento como vaca em junho, içou as velas e fugiu. Uhum. É. Aí o Enobarbo diz: "É verdade, eu até não continuei, eu não consegui, suportava olhar". O Enobarbo sempre põe pilha, né, seja Ué. para avacalhar um, avacalhar o outro, né. Uhum. Sim, pois E é. aí o Antônio ganhou a alcunha de pato apaixonado, ou seja, o cara é um pato, Uhum. perdeu a guerra, perdeu um monte de território, porque é um apaixonado e segue as regras da egípcia. Sim. E aí é o pior, né, o que acontece foi que o Antônio, quando a Cleópatra, vaza, ele, Antônio, vai atrás e abandona tudo, né, foge também. É, e eles ficam E depois, e aí, eh, o Enobarbos está lá, continua falando, né, fazendo as frases de efeito dele lá. E quando o Iscaros fala assim: "Mal se afastou a ruína que o encanto fez de Antônio, abre as asas e pato apaixonado deixa a luta no auge e voa atrás. Nunca vi tal vexame em uma guerra", ou seja, Antônio fez um vexame indo atrás da Cleópatra que fugiu, e aí eles comentam isso aí, e, Antônio fez eh, um papelão. fez um papelão. E é o que depois, bom, a fala do Enobarbos aqui no final da cena também é boa, né: "Por enquanto sigo o fado Ah, maculado de Antônio, mesmo que contra os ventos da razão". Então ele tu fala vê que o como ele é cínico, né, ele fala que vai ser fiel a Antônio até o final, né. sim, Ele mesmo além de não sendo racional o que ele fez, né. é, É, mas ele é muito honrado, só que não. é, Ele no Barbos, né. sim. O Antônio, que era o cara forte, visto como forte, agora ele está sendo visto como um pato, graças Aham. à paixão que ele nutre pela Cleópatra, né. Sim, é. E aí, minha gente, Chegamos na cena 11, aonde o Antônio já tá com vergonha? sim, Sim, chegamos à cena 11. e já Pede a terra que eu não a pise mais, meu peso a envergonha. Aqui, amigos, tanto o mundo me maldiz, que eu perdi meu caminho para sempre. Tenho uma nau cheia de ouro, repartam-na, fujam e façam paz com César. Aí uhum, ele disse isso para o exército dele: "Olha, eu fiz burrada, né, uhum, errei, fui moleque, mas vocês", só que como ele é um cara honrado, ele não obriga os caras a morrerem com ele, né, ele meio que aceitou que é o fim dele, mas ele gostaria que os amigos fizessem que os comandados por ele, os soldados dele, pegassem todo o ouro que ele tem nesse ne na esse ouro guardado e ficassem para terem alguma coisa para se prover e fossem para o lado de César, que era quem ia ganhar. sim, Só que ninguém quer, porque todo mundo é honrado, uhum. menos No mas mesmo. vamos seguir na cena, né. Vamos seguir. Bom, e aí depois que ele faz esse discurso todo da vergonha dele, né, o Antônio, aí chega a Cleópatra e eles conversam, né, e aí que é o babado ali, porque o
o Antônio meio que fala que ele maculou a reputação dele com a fuga dele e no fundo ele fez isso por ela, e aí ela meio que fica, se sentindo mal, pede perdão para ele, mas o Antônio, tá lá um pouquinho, né, depois que fugiu, aí fica meio falando que foi meio que culpa dela, né, ficou meio, É, nervosinho. e ela diz: "Olha, desculpa, desculpa, mas eu achei que eu ia fugir, que eu não achei que tu iria vir atrás de mim, É. né". Uhum. Ela achou que ele fosse continuar sendo Antônio, né, não ia abandonar a guerra. Sim. Mas não, só que ele a verdade é que ele foi atrás dela, É. e o que já estava dando errado começou a dar mais ainda, né. Sim, isso aí. E aí fazemos um corte para a cena dos 12, né. Parece cena 12, mas, eu acho que a gente tem que falar disso aqui, ó, Ok. terminar aqui falando a fala ali da 526. Uhum, Aí quando ela fala assim: "Não, perdoa, meu amo e senhor, perdoa as naus medrosas, não pensei que me seguisses. uhum. Porém sabes, Egito, que tem tão preso a ti meu coração, que o reboca sobre o meu espírito. Conheces o teu domínio, e um teu chamado pode fazer-me ignorar até a ordem dos próprios deuses". Tu vê, vocês Sim. veem aqui, não sei se dá para ver aqui, ó, são falas entrelaçadas, né. A Aham. o verso começa na Cleópatra e acaba no Antônio, né. Uhum. Então aqui eles estão, dando assim, acho a tônica do que aconteceu, né, o resumo do que aconteceu. Ela não Sim, acreditava, mas ele mesmo vê que ele foi derrotar ele razão, foi derrotado por ele coração, né. isso. Uhum. E Exato. aí vamos lá para César. César já está acampando no Egito, ou seja, Tá César já pertinho. avançou, né, já está em Sim. terra, né, então Aham. isso aí é muito ruim, né. A Sim. gente que leu, Guerra e Paz sabe como funcionam as guerras e as táticas, né, Tati? Sim. Muito tempo com Hã, o Tolstói a gente aprende bastante coisa. é. Né, mas imagina aqueles acampamentos do Tolstói, né. Imagino, sim. Bah, era muito luxo. É. Napoleão avançava com tudo. Sim. Ninguém sofria naquelas guerras. E aqui gente, uma dica que eu vou dar para vocês, que eu já devia ter dado desde o primeiro vídeo: você não precisa ficar imaginando como é que eram os acampamentos dos romanos, vocês não precisam ficar, tentando visualizar. O melhor jeito de ver o acampamento romano e de ver como é que eram as guerras, daí do César, do Júlio César, é lendo Asterix. Ah, Leiam sim. as séries Asterix. Tá até as tendinhas montadas, É, assim. é, Quando eles é. falam acampamento de César, eu penso naquele acampamento do Júlio César em Asterix. Aquela Sim. tendinha que era listrada, assim. É. Ah, Exato. aquilo era muito bom. No acampamento dele, o César com o pessoal dele, chega o embaixador, que diz que ele, "Tal como sou, eu venho aqui por Antônio. Ainda há pouco, era para ele tão pouco quanto o orvalho da manhã da folha para o seu grande mar. Diga o que vem", diz o César, né, Uhum. Sim. desembucha, embaixador. É, fala aí. E aí ele fala que ele pede que o Antônio está pedindo para ele, né, para ele viver no Egito, né, e que a Cleópatra está admitindo a grandeza dele César, né, Uhum. e entrega tudo, entrega ao poder dele. E pede a coroa para os filhos, a coroa ptolomaica para os filhos. Uhum. E a César aí o César é implacável, né. Sim. Quer Aí ler a ele resposta diz dele? pra Cleópatra, que a Cleó pra Cleó pra ele não vai nem ouvir o Antônio, mas que a Cleópatra, se matar Antônio, se expulsar ou matar Antônio, ele dá o que ela pleiteia, né. Sim. Não é bobo nem O nada o César César. Pulso é firme o César. pulso firme, né, ele não Sim. chegou onde chegou por ser bom, né. Não, chegou onde chegou porque não caiu nos amores com a Cleópatra aí. Mas enfim, achei interessante esse final aqui dessa cena. É, e aí ele diz que, pode oferecer isso pra Cleópatra, que as mulheres,
que as mulheres são fracas, certamente ela vai aceitar, e Uhum. certamente também o Antônio vai aceitar o seu destino, até porque vai querer, né, Sim. salvá-la e para manter a honra dele de alguma forma, né. Uhum. E essa é o que César acha, né. Sim. Aí vamos pra cena 13, A última cena, última cena do capítulo. finalmente. Aí ela fala: "O que faremos?" Aí o Enobarbos: "Pensar e morrer". Hum, É, o Enobarbos diz que vai morrer já por eles, né. é. É. E ainda põe pilha pra eles fazerem isso. É nossa ou de Antônio a culpa disso? Aham. Aí o Enobarbos: "Só de Antônio", Sim. né. Mas o Uhum. Enobarbos é muito se tivesse com Antônio ele falaria só Falaria de diferente. Cleópatra, né. É, exatamente. É. Deixou a vontade mandar na razão, né. Uhum. É, o que ele quer fazer é colocar assim, tipo: "Você fez o que você fez, a culpa é dele", entendeu? Ele que Tipo não assim: "Ó, se tu tá controlou. certa". É. Uhum. É, é. A culpa é Sim. dele, tu tá certa. Mas ele dá Aí enfoque entra o An no quanto foi vergonhoso para sim, ele, né. Ele fala assim: "Por causa dele sim, foi tão vergonhoso, quanto perder, seguir suas bandeiras, deixando ao léu a armada", ou seja, ele quer falar pra Cleópatra que, assim, tipo, ele fez aquilo por ela, né, mas a culpa foi dele, mas foi por ela e foi muito ruim para o Antônio, né. sim. E aí entra o Antônio e o embaixador, Uhum. e aí o Antônio fica sabendo da resposta de César, né. Sim. E, bom, ela não aceita E entregar a aí o cabeça dele, né. exato, aí ele mesmo quer que ela entregue a cabeça dele, mas ela não, diferentemente do que o César achou, né. Pra Aham. vocês verem que a Cleópatra também, Sim. tem a sua seu valor, porque se ela fosse essa fútil, essa isso, essa aquilo, ia ser bem fácil para ela. Ela ia continuar com aquele reino Sim, fantástico exatamente. dela e de repente até ter um novo amante, né. Sim, ele iria entregar fácil ali o Marco Antônio e pronto, né, estava resolvido, caso o César realmente cumprisse com a palavra dele, né. Mas enfim, aí o Antônio, pega e fala assim: "Vamos então duelar", leva a proposta para o César que eu quero fazer uma luta sozinho com ele, e aí a gente resolve essa parada aí, a gente resolve entre eu e ele, só nós 2. Né. Exatamente. Bom, aí o Enobarbos à parte, que é aquele cara que fica lá fazendo, né, as tramóias, fala assim: "Com tanta tropa, César vai se humilhar para ser exposto à vista contra um guerreiro", né, tipo, o César vai guerrear com Justo Marco Antônio, que é um cara conhecido pela sua, né, por ser um guerreiro. Então aí falou assim: "Ah, já pode esperar que não", e assim, já venceu o César também em seu juízo, assim, se ele aceita fazer isso, né. Sim, só que ele tá só botando pilha, né, É, pra o Marco Antônio se ralar, né. sim. Quer dizer, pra todos se ralarem, porque o Uhum. Marco Antônio tá a fim de se sacrificar por ela, né. Sim, aí E nós aí o Novartis temos. põe pilha que ele tem ainda chances Aham, contra César, né. sim. Esse aí é o grande desgraçado da história. Uhum. Então aí a gente tem o Enobarbos lá daí conversando com a Cleópatra, e com a Tídias, né, Sim, é que é para levar para falar o que que é o que que ela deve falar para o César, né. Qual é a resposta dela, isso. né. Aí ele fala aqui, ó. É essa cena aqui que tem o rolinho lá, né. Porque o tal do Tídias, que é o mensageiro que vai falar, que é o mensageiro do César. E aí na página 534, a Cleópatra fala: "Meu bom mensageiro, a César diz, qual meu delegado, que sua mão conquistadora eu beijo, aos pés ponho humilde esta coroa, e guardo de sua voz onipotente, o fado do Egito". E aí ele fala: "Fez nobre opção que lutam fado e sabedoria. Quando a segunda faz o seu melhor, nada se abala. Imploro que permita beijar-lhe a mão da Cleópatra". E ela oferece Sim, a sua mão, e aí ele fala: "O pai deste teu César, né, pensando em novos reinos, pousou o lábio nessa mão sem mérito e choveu beijo". E nesse sim. nesse momento entra o Antônio e pega, ele beijando a mão da Cleópatra e fica doido, e aí, é o que dá o rolo aí, né. Sim, e aí fica furioso, né. Fica furioso e ataca a Cleópatra ali com
né, com a fúria dele ali das palavras. É, a Ana Barbos ali fala, né: Tu vai apanhar, meu filho". Sim. É E bem aí é eles bem ficam é bem melhor brincar com o filhote que com o leão que morre. Sim, açoitem-no. E aí Marco Antônio aí o Tídias fala: "Marco Antônio, vão e açoitado tragam aqui, o tolo de César leva a nossa resposta". sim. Daí saem os criados. E aí fica ela com o Antônio, e o Antônio fala que aí que ele vai falar para ela, né, "A vida foste instável, mas quando em nossos vícios nos firmamos, maldita sejas, os deuses nos cegam, juntam ao nosso critério imundície, nos fazem adorar erros e se riem da nossa confusão", né. Aí a Cleópatra aí chegamos, né, porque que tá chegou nesse Uhum. nível, né. Sim. "Conheci como um petisco frio que deixou César morto, uma migalha de Cnós Pompeu e mais de outras, horas de Sil, que mesmo sem ter fama, a luxúria gozou, pois estou certo que mesmo imaginando a castidade, tu não as conheces", né, Uhum. daí já começa a chinelhar ela, Sim. né, falou que é horas de Sil, né. Uhum. Por que que tá falando isso, né, por que que tá me dizendo isso, né. Sim. E aí ele continua ali, né, furioso. Continua e E aí o aí entra um criado e ele pergunta: foi açoitado?", né, falando aham. do e aí ele diz: "Sim, foi não, muito, muito senhor". Gritou, pediu perdão, pediu clemência. Sim, aí o Antônio manda o Tídias de volta para César, para ele relatar o que fizeram com ele, né, pra falar que ele apanhou lá, e volta a conversar com a Cleópatra, né. E aí a Cleópatra guarda o teu bom senso, mas o bom senso dele já tá longe, né. Faz tempo, muito tempo Hã. que ele perdeu o bom senso. Acho que desde a primeira vez que ele foi para lá, né, Malu? É, desde que ele Se conheceu ela, né. Porque se fosse ver, assim, pra se seguisse ali a linha, né, do que ele era, eh, na linha da história ali do que ele deveria ter feito, né, cumprido ali, com relação a Roma, com César, pra já faz tempo que ele tinha saído dos trilhos, sim. Exato. E ele resolve que vão fazer uma festa. É, já que tá tudo ruim, vamos elevar os espíritos Va e fazer uma coisa boa. vamos nos despedir da vida em alto estilo. É, vamos fazer uma festa, encher as Ah, taças dos capitães tristes e rir do toque de silêncio. Ai, ai. E o Anobarbos dá real aqui, né, Malu, no final da exato. O Enobardos faz, né, vai pender para outro lado agora, né. então. Percebo que a perda cerebral do capitão o incentiva, a bravura sem razão engole a espada com que luta, e eu vou procurar um meio de o deixar, Sim, né. exato. Eu vou largar desse barco aí. É, E aí finalmente chegamos ao termina fim. o ato. Nossa, foi grande essa, hein, Malu? A gente vai cansar Bah, os ouvintes com 1 hora não, de de fala ah, sobre o sim, que aconteceu aqui. E é, acaba desse jeito muito honrado para o Nobardo, dizendo que sim, vai: "Vou largar essa gente". isso aí, Ai, ai, gente, foi cansativo, mas vencemos, né. vencemos. Agora vamos para o Isso que é coisa 4. Que é ainda um pouco cansativo, antes de chegarmos no final. o quarto a gente ainda sofre um pouquinho, É, né, ele é um ato mas não se preocupem, tentaremos fazer um vídeo menos menos longo. isso. Vamos tentar, né, Manu? Então vamos tentar. A gente sempre promete, né, a gente tá ficando político, promete, mas não Sim. cumpre. Até o próximo vídeo. Até, tchau.